Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que com a reforma da Previdência se está se fazendo um esforço agora, tanto da equipe do presidente eleito quanto do presidente Michel Temer, para se tentar alguma reforma possível ainda este ano. E no cálculo de Paulo Guedes, uma reforma da Previdência poderia gerar a possibilidade de um crescimento do PIB, da economia no ano que vem, de 3% a 13,5%. A Petrobras cresceu a participação no mercado de gasolina e de diesel. As ações hoje caíram da Petrobras, ela divulgou o balanço e mesmo com 6 bilhões e 600 milhões de lucro, agora no terceiro trimestre, as ações caíram porque o mercado esperava um valor um pouco maior de lucro da Petrobras, mas o lucro chama atenção. Inclusive, o presidente da Petrobras defende a ação da Petrobras nesse momento, porque ela teve que fazer uma série de acordos internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, para evitar um custo ainda maior de processos contra a empresa, ainda devido aos problemas lá atrás de corrupção envolvendo a Lava Jato, que dragaram a Petrobras. O Ibovespa teve queda hoje, o dólar terminou em alta. No estúdio, o tema empreendedorismo. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A Petrobras registrou aumento dos mercados de gasolina e diesel. Hoje também foi dia de divulgação dos resultados do terceiro trimestre do ano. E olha que a Petrobras tinha tido um recorde na divulgação do segundo trimestre, os resultados, dividiu inclusive o lucro com os acionistas, vai dividir novamente este ano, agora no terceiro trimestre, mas esse resultado ficou aquém do que o mercado esperava. A Petrobras respondeu explicando justamente o seguinte: o lucro poderia passar de 10 bilhões agora no terceiro trimestre. Não foi a esse valor, porque boa parte desse dinheiro, ou seja, nessa redução de pouco mais de 10 para 6 bilhões e 600 milhões de lucro no terceiro trimestre, esse dinheiro foi justamente para fazer acordos judiciais, sobretudo nos Estados Unidos, porque a empresa estava sofrendo demandas lá naquele país e, obviamente, poderia ser condenada a pagar valores muito mais altos no futuro. O acordo para justamente evitar o processo fez com que reduzisse, neste momento, o lucro da Petrobras no terceiro trimestre. Bom, o repórter Bruno Cruz está conosco no Rio de Janeiro, tem informações. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Em maio, a Petrobras dominava 79% do mercado brasileiro de diesel e, ao fechar o mês de setembro com 93 pontos, registrou um crescimento de 14% em 5 meses. A evolução do market share do diesel também é resultado da política de subsídios do governo federal ao combustível vigente desde julho deste ano e responsável por uma compensação de até 30 centavos por litro comercializado pela estatal no país. Com um preço mais baixo que o do mercado internacional, as empresas pararam de importar diesel do exterior para comprar com a Petrobras. O crescimento da participação no mercado da gasolina foi mais tímido e saiu de 80% em maio para 91% em setembro. Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, que aconteceu hoje aqui no Rio, o presidente da empresa, Ivan Monteiro, defendeu a manutenção da atual política de preços e disse que a Petrobras está se recuperando. A gente está extremamente feliz porque estamos muito próximo de atingir a nossa meta de 2,5 da dívida líquida EBITDA, que era uma meta muito importante de redução do endividamento da Petrobras. No ano de 2015, a Petrobras pagou 7,5 bilhões de dólares de juros apenas nesse ano. Esse ano a gente já está trazendo esse número para um número ao redor de 5,5 a 6 bilhões de dólares, já é uma importante redução. A dívida foi toda reperfilada. A companhia tem vários projetos de desenvolvimento dos campos de petróleo, em especial com foco no pré-sal. Então, assim, vai ser uma companhia muito mais saudável, com uma governança muito mais robusta, com uma transparência muito maior dos seus processos, reconhecida como vítima na Operação Lava Jato. Então, assim, é um conjunto importante de alterações que foram executadas ao longo desses 4 anos em benefício do acionista da Petrobras e em benefício da sociedade brasileira. Tempos atrás a gente falava da Petrobras no noticiário policial. Agora voltou ao noticiário econômico para saber o tamanho do lucro do terceiro trimestre, que foi menor do que esperavam os investidores. As explicações eu falei um pouco antes.
E foi menor porque ontem, inclusive, houve uma corrida na compra de papéis da Petrobras, porque havia exatamente uma reportagem, inclusive divulgada ontem nos meios econômicos, mostrava que havia a possibilidade de um lucro ainda maior do que esses 6 bilhões. Falava-se em torno de 11 bilhões, pouco mais de 10 bilhões, entre 10 e 11 bilhões, veio abaixo justamente por essas razões dos acordos que a Petrobras fez com os Estados Unidos, com ações que eram movidas contra a empresa nos Estados Unidos para tentar evitar processos que gerariam um custo ainda maior, além de uma insegurança em relação às contas da empresa, porque se tem um processo, o processo pode ser decidido negativamente em relação à empresa, isso gera insegurança para o investidor. Uma vez resolvido, tem um custo definido, é um custo fixo definido e, portanto, a Petrobras resolveu esse problema. Mas vamos lá, dada essa corrida pelos papéis da Petrobras ontem, que fizeram as ações da empresa saltarem ontem, hoje caíram justamente porque o investidor que esperava um lucro maior vendeu os papéis. Hoje a queda da Petrobras foi de 3,44% a R$ 27,19 por ação. Ainda é um valor de ação muito alto. Se a gente levar tempos atrás, a ação da Petrobras chegou a 16, 14, 15, enfim. É uma situação da Petrobras muito positiva, apesar desse lucro menor, mas ainda assim nós estamos falando qual é o tamanho do lucro do terceiro trimestre. Antes era qual era o tamanho do rombo da Petrobras, justamente pelos escândalos de corrupção que a empresa foi envolvida lá na Lava Jato no governo anterior. Vamos lá. Os números do Ibovespa agora, uma queda de 1,12% a 88.597 pontos. Aqui tem muito de repercussão estrangeira. Hoje é dia de eleições no Congresso americano, então, obviamente, isso também afeta o mundo. Vamos lá, o dólar comercial hoje uma alta de 0,83 a R$ 3,75. Também tem muito de repercussão estrangeira, até porque a gente não está, neste momento, produzindo notícias sobre fatos acerca da economia. Tudo isso já foi absorvido na semana passada das declarações de Paulo Guedes, o futuro ministro da Fazenda, aliás, futuro ministro do Superministério da Economia, Fazenda, Planejamento, enfim. Aliás, Paulo Guedes hoje fez uma declaração defendendo mais uma vez a reforma da Previdência. Ele já fazia isso muito antes de se juntar a Jair Bolsonaro, o presidente eleito. Ele fez menção hoje, inclusive, que no cálculo dele, se conseguir uma reforma da Previdência ainda este ano, abriria um novo horizonte para o governo que toma posse em 1º de janeiro, de se dedicar justamente a questões, a reformas estruturais para fazer a economia crescer. E com a reforma da Previdência medianamente resolvida, pelo menos com esse projeto do atual governo, que está na Câmara, já foi aprovado inclusive por uma comissão, mas não foi analisada pelo plenário da Câmara, tem que passar pelo Senado ainda. Mas se essa reforma passasse agora, teria-se condições, segundo Paulo Guedes, de se ter um crescimento da economia no ano que vem entre 3% e 13,5%. Só para se ter uma ideia, no ano passado nós crescemos 1%, ao sairmos da recessão em 2017, 2015, 2016, tivemos recessão gigantesca no país, crescemos o PIB 1% o ano passado e a previsão deste ano está ainda em torno de 1,5%, 1,6%, o mercado aposta um pouquinho menos, mas a gente tem um crescimento muito em torno de 1,5%. Um salto para 3 e 3,5 daria um impulso à economia brasileira gigantesco, além, evidentemente, de cuidar dessa questão da Previdência. Aliás, sobre a Previdência, o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, que amanhã tem uma reunião com o presidente Temer, hoje ele foi a Brasília, porque participou de uma cerimônia na Câmara dos 30 anos, no Congresso Nacional, dos 30 anos da Constituição de 1988, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro disse o seguinte: vamos conversar com o presidente Temer amanhã, tem de sair alguma reforma da Previdência. Gostaríamos que saísse alguma coisa ainda neste ano, ou seja, uma aprovação desse projeto. E não é o que nós queremos ou o que a equipe econômica quer. É aquilo que a gente pode aprovar na Câmara e no Senado. Ou seja, como um parlamentar experiente, uma coisa é o projeto enviado, outra coisa é a disposição dos parlamentares em aprovar aquele texto. Bom, enfim, a discussão da reforma da Previdência vai perdurar durante todo este ano. Uma vez aprovada, talvez diminua essa discussão no começo do ano que vem, mas se não for aprovada, vai ser a primeira discussão do ano que vem, porque é uma questão de fechar as contas, sobretudo no longo prazo, de dar solvência fiscal para as contas do governo. Bom, falando em solvência fiscal, os brasileiros já pagaram 2 trilhões em impostos em 2018. É a história do impostômetro aqui da Associação Comercial, um vizinho aqui da Bolsa no centro de São Paulo. A Vanessa Casalino conversa conosco e tem informações em detalhes. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, os brasileiros já recolheram 2 trilhões em impostos neste ano. No ano passado, esse valor só seria atingido um mês depois, o que, segundo a associação, indica que houve aumento na arrecadação. Apesar disso, a Associação Comercial de São Paulo pondera que o ano deve chegar ao fim com um déficit fiscal de mais de 100 bilhões de reais. A estimativa da entidade é de que uma arrecadação total de 2 trilhões 388 bilhões de reais, isso em 2018, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, saiu hoje o índice da confiança do consumidor do SPC Brasil, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Permaneceu estável no mês de outubro, se comparado exatamente ao mês anterior. Vamos lá, 42,3 pontos, o mês passado chegou a 42,1, ou seja, uma diferença de 0,2, né? Ou seja, ponto percentual é muito pouco. Mas, enfim, só sobre essa questão, a escala vai de 0 a 100. Abaixo de 50 é pessimismo, acima de 50 nós já estamos no campo do otimismo, ou seja, ainda temos uma confiança bem ruim em relação à economia como um todo. E parte disso se explica em relação ao emprego. Ainda tem muita preocupação com relação ao emprego. Nós temos ainda um desemprego gigantesco no país, embora ele esteja diminuindo e haja a necessidade, ou melhor, e há necessidade de se citar exatamente esses avanços. São pequenos, mas para um país que saiu de uma recessão em 2015 e 2016, é um cenário de melhora. Vamos lá, falando sobre exatamente a questão do emprego, a pesquisa também perguntou sobre qual a percepção que as pessoas tinham em relação à sua situação, ao seu emprego. A maioria não está com medo de perder o emprego, até ver uma possibilidade maior de melhora financeira. Tanto é que 35%, um pouco mais que um terço, disseram que não temem uma demissão, ou seja, imagino que vão continuar empregados. 36%, também aqui um pouco mais que um terço, a probabilidade de perder o emprego, na opinião deles, é baixa. O que eu tenho aqui, 29%, bem menos que um terço, a probabilidade média ou alta de perder o emprego. A maioria imagina aqui que ou tem chances remotas de perder o emprego ou que não vai perder o emprego. Obviamente que isso tem muito de passar o cenário eleitoral, ou seja, de as coisas já estarem meio definidas em outubro, conforme a gente viu, e claro, as pessoas estão imaginando que o novo governo vai impulsionar a economia, como se espera normalmente de qualquer governo, ainda mais um governo que chega nesse momento. Agora, sobre a questão em relação à economia como um todo e também a percepção pessoal, 45% disseram que a situação financeira pessoal é ruim. Ou seja, ainda se tem baixo poder aquisitivo, o poder de compra do brasileiro caiu bastante. A média de nós sofre muito com a situação econômica, porque nós viemos desses 2 anos de recessão e nós estamos num processo de recuperação econômica que, obviamente, é lento e ele passa justamente por mais emprego e mais renda. E tudo isso tem um processo, um tempo para acontecer. 80% tem uma percepção ruim da economia do país, mas isso é de momento. A economia do país está negativa na percepção deles. Mas 58% acreditam em melhora financeira pessoal. Obviamente que a melhora pessoal passa, em boa parte dos casos, na maioria deles, por uma melhora da situação econômica do país. Ou seja, dentro das respostas aqui, a conclusão que é apresentada pela pesquisa do SPC Brasil é que há uma confiança claríssima na melhora da economia ao longo do tempo. Reconhece sim uma pequena melhora, mas ela ainda não surtiu tantos efeitos para tirar boa parte da percepção negativa em relação à economia como um todo. Aliás, falando em economia, falando em novas relações de trabalho, vamos fazer um intervalo, porque depois a gente fala sobre empreendedorismo. As relações de trabalho mudaram completamente, depois da reforma mais ainda, ou seja, temos questões legalizadas agora. Mas qual é exatamente a perspectiva para o empreendedor no país? O que precisa ainda mudar para justamente dar mais condições a esse empreendedor? Eu falo sobre tudo isso com a professora Adriana Ventura, da Fundação Getúlio Vargas, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico para falar sobre empreendedorismo e olha que o momento é propício para isso, porque obviamente nós temos uma necessidade gigantesca de fazer o país crescer e atitudes empreendedoras aceleram o crescimento do país, porque acelera em qualquer lugar do mundo, não seria diferente no Brasil. Aliás, nos exemplos que temos, isso já aconteceu. A professora Adriana Ventura, da Fundação Getúlio Vargas, é minha convidada hoje. Professora, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. Prazer estar aqui, muito obrigada. Eu fiz menção exatamente ao processo de rapidez com que atitudes empreendedoras fazem a economia crescer, porque a gente não tem só que resolver os problemas do Brasil, a gente precisa resolvê-los rapidamente. Sim.
Essa é uma percepção que eu acho que passa pela maior parte dos brasileiros, até porque somos um povo, somos uma sociedade com pressa. Mas a gente, em algum momento, escolheu atalhos políticos que deram errado. Agora parece que as pessoas tomaram a compreensão de que as coisas têm método, mas elas têm prazo também. Qual é exatamente a sua impressão em relação a esse momento do empreendedorismo para ajudar nesse crescimento econômico? Então, o empreendedorismo, você mesmo falou, ele é uma ferramenta que ele é muito boa para várias coisas. Para acelerar, porque o que a gente vê? O pessoal está com pressa porque sentiu a crise, está com dificuldade em casa, está com medo de investir. Então, a gente tem um cenário hoje que as pessoas têm medo de comprar, têm medo de investir, não empregam. E mesmo para abrir um negócio, na última pesquisa saiu, as pessoas não têm mais aquele desejo de ter um negócio próprio como era antes. Isso diminuiu também. Apesar de ter aumentado o número das pessoas, porque empreenderam por necessidade. A partir do momento que você perde o emprego, a partir do momento que isso acontece, você tem que fazer alguma coisa. É o que se chama de empreendedorismo por sobrevivência, é isso? Por subsistência ou por necessidade ou por sobrevivência. A gente usa esses termos. E esse medidor, que é um medidor, ele é interessante por quê? Porque tem aquelas pessoas que buscam uma oportunidade, vão lá atrás de uma oportunidade, querem uma inovação, e tem todos aqueles tipos de inovação, eles buscam aquela inovação, mas tem aquelas pessoas que vão empreender porque tem que prover sustento para a família, sustento para si próprio. Então, é o que a gente chama de empreendedorismo de subsistência ou de necessidade. E tem um estudo, um relatório que sai todo ano, inclusive, que é o que a gente chama do GEM, ele é o Global Entrepreneurship Monitor, que ele mede justamente quem vai empreender por necessidade e quem vai empreender por oportunidade. A gente viu que por conta da crise isso aumentou. Né? Mais ou menos... Apenas 1 em cada 4 brasileiros que abre o próprio negócio fez curso de empreendedorismo. Então, esse é um outro dado que esse relatório aponta, porque ele não é um relatório tão formal. Né? Porque ele pega pessoas que trabalham na informalidade, ele é um pouco mais abrangente que o do Sebrae, é muito interessante, mas trabalha mais com dados secundários, com dados formais. Esse é mais informal. E realmente as pessoas, muitos não têm estudo, muitos não têm fundamental completo, uma grande parte, eu diria, né? Os 25% que você acabou de citar. Então, é bacana ver essa busca pela sobrevivência. As pessoas têm que sobreviver e vão fazer. E o brasileiro é um povo criativo, eu acredito nisso. É um povo criativo, que vai, que faz, apesar de todas as dificuldades. E o que acontece é que a gente vê agora, no meio dessa crise toda, as pessoas têm que sair e têm que fazer acontecer. O empreendedorismo é uma ótima ferramenta para combater isso. Aliás, só para corrigir uma informação, apenas 1 em cada 4 fez um curso de empreendedorismo, ou seja, 75% não fizeram curso algum, então, ou seja... Você está falando de curso de empreendedorismo, alguma formação específica. Exatamente, porque eu acho que empreendedorismo tem uma questão aqui que é muito do saber fazer. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, gosta muito de cozinhar. Você pega uma grande cozinheira, ela sabe cozinhar. Então, só que ela começa para sobreviver a fazer bolo para vender. Então, ela vai fazendo e vai vendendo. E tem coisas que são muito simples. Que a gente aprende no dia a dia. Então, ela começa a aprender que ela vai comprar aquilo, ela vai vender por um pouco a mais, ela tem que pagar as continhas dela. Isso é uma coisa que ela vai acontecendo. Então, esse fenômeno que você falou, não tem um curso específico de empreendedorismo, porque o elemento número 1 é o saber fazer, dominar aquilo, e a pessoa... E tem a necessidade. Se a pessoa precisa pagar a conta, precisa dar comida para a filha, ela vai lá e faz, e acabou. Claro. E não, assim, esse curso vem no segundo momento. Entra já naquela categoria de quem empreende por oportunidade, que vai buscar uma inovação, vai fazer seu plano de negócio, vai fazer seu modelo, vai fazer o modelo de negócio, e trabalha em cima daquilo, e faz o planejamento. Mas, do que a gente está falando hoje nesse cenário, as pessoas querem sobreviver e não tem tempo para isso. Professora, e nem dinheiro. Mas em algum momento eu tive dela, seja por necessidade, por sobrevivência, mas eu tive dela a coragem de se lançar num mercado que ela desconhece. Se eu canalizar essa energia e essa coragem com um pouco de informação, qual é o potencial de empreendedorismo no Brasil? Nossa, esse número eu não tenho para te dar, mas ele aumenta muito. Porque o que a gente vê? As pessoas e os empreendedores muitas vezes fracassam, porque tem até muitas taxas de sobrevivência das empresas nos primeiros 2 anos. Então, tem muito estudo, inclusive do Sebrae, em relação a isso, mas em relação às organizações formais, que tem CNPJ, né? Não mede tanto a informalidade. Mas, se tivesse um preparo, uma informação,
a mortalidade diminui muito, porque o que a gente vê hoje? Elas fecham por causa de falta de planejamento, falta de acesso a crédito, falta de informação básica e lidar com burocracia, que é muito complicado, eles não têm informação, daí precisa de um contador. E essas barreiras, pela falta de informação, pela falta, às vezes, de estudo mesmo, de acesso, eles acabam naufragando no caminho. Como é que eu consigo ter essa informação mínima dentro da grade curricular? Eu lhe conto uma história rápida. Então vai lá. Eu me formei em mecânica geral quando eu era aluno do colégio técnico, ou seja, no ensino médio, chamado ensino médio hoje, no final dos anos 90. Eu não tinha aula de empreendedorismo. O meu filho hoje é aluno do ensino médio e ele tem aula de empreendedorismo. Ou seja, do ponto de vista da escola técnica, que antes formava profissionais para serem empregados de grandes empresas, e era esse o objetivo lá atrás, eu estou falando do final dos anos 90, final dos anos 90, não, final dos anos 80, perdão, no final dos anos 80. Hoje eu já tenho essa disciplina dentro das escolas técnicas, ou seja, ele pode vir a trabalhar para alguém, mas ele pode prestar serviço para alguém como um empreendedor, dono de um próprio negócio. A escola seria exatamente o primeiro lugar para ter noções mínimas de empreendedorismo, seja lá para o que a pessoa vai investir um dia na vida dela? Com certeza. E vou um pouco mais longe. Escola técnica, ensino médio, já é tarde. Você sabe que eu já tive algumas iniciativas de criar empreendedorismo para criança. Hoje tem várias iniciativas, São José dos Campos é inovador porque tem empreendedorismo nas escolas. Aqui em São Paulo existe uma vereadora, não sei se você conhece, é do Partido Novo, chama Janaína Lima, que ela está implementando nas escolas públicas empreendedorismo nas escolas e tem uma parceria com o Babson College nos Estados Unidos que vem treinar os professores. Por quê? Porque através do empreendedorismo, até por causa desse mecanismo que você está falando, o mecanismo mudou tanto que precisa aprender a ter habilidades assim, de lidar com as pessoas, de negociar, de comunicar e outras coisas que eles têm que aprender desde pequeno, porque senão vai lidar no ensino médio, é uma evolução, mas tem que começar mais cedo. Bom, vamos falar daquele empreendedor que já está no negócio há algum tempo. A senhora acabou de ser eleita pelo Partido Novo, deputada federal. Sim, é isso? Aliás, parabéns pela eleição. Muito obrigada. Foi uma eleição disputada, eu suponho, né? Foi. E aí ele disse que o Brasil tem pressa de resolver as coisas. Como é que eu consigo resolver rapidamente, pelo menos algumas questões de recurso, ou seja, de ter capital para pequenos empreendedores e, sobretudo, diminuir a burocracia, porque lidar com burocracia não é simples em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil é bem pior. Então, eu acho que qualquer política nesse sentido, se a gente pensar, existe dois tipos de política. Existe, eu acho, aquela política que é mais regulatória, onde a gente entra em desburocratizar, simplificar processo, diminuir tempo para fazer as coisas, é o que todo mundo reclama, ter acesso à informação, ter acesso a crédito. Mas isso, na verdade, o que vai fazer? Vai permitir que esses empreendedores que querem abrir um negócio, que querem manter o negócio, continuem. Quando a gente está falando do empreendedorismo, assim, se a gente está pensando na inovação, na evolução, já é um outro tipo de política. A gente tem que investir mais do que? Em conhecimento, em informação, em educação. É um outro patamar. Eu acho que a gente está em um patamar ainda mais regulatório propriamente do que aquele que propicia inovação, porque você vai ter alguns países que só vão investir. Quando a gente está falando de educação em todos os níveis de empreendedorismo, quando a gente está falando de busca de inovação, onde você vê aqueles parques tecnológicos enormes, a ligação das empresas, de todo o ecossistema empreendedor está conectado, então você vê criação de incubadora, de aceleradora, junto com as escolas, junto com as universidades. Quando você vê, e junto com os empreendedores e com a indústria local, você vê que tem uma sinergia e aquilo, sabe, leva naturalmente para um outro patamar de inovação. O nosso problema agora é muito mais aquela coisa de reduzir, enxugar o Estado, né, recortar gasto, cortar privilégio, toda aquela coisa, reforma da Previdência que é super necessária, urgente, reforma tributária, é uma questão matemática, mas assim, é tudo muito simples, aquela história, estamos gastando mais do que recebemos, precisa cortar. Né? Eu deram um exemplo ótimo essa semana para mim, que falaram assim, o pessoal fala tanto de reforma da Previdência, mas a gente tem que ajustar. A população está mais velha. Da mesma maneira que o plano de saúde vai ajustando as faixas, que você vai mudando, a gente tem que fazer a mesma coisa na Previdência. Vamos ter que trabalhar mais, estamos durando mais, a expectativa de vida aumentou, a gente tem que fazer esse ajuste. Porque o fato que a gente não tem como negar e não tem como fugir, é fazer e pronto. Então as pessoas resistem ao que é óbvio. Professora, obrigado. Boa sorte. A conversa boa sempre parece muito rápida, né?
Professora, boa sorte no seu mandato. Obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais. Muito obrigada. Professora Adriana Ventura, da Fundação Getúlio Vargas, agora deputada eleita federal pelo Partido Novo. Começa o mandato no próximo dia 1º de janeiro. Isso, fevereiro. Né? Fevereiro. Fevereiro. O Congresso chega um pouco depois. Boa sorte. Obrigada, muito obrigada. Agora, deputada, obrigado pela gentileza. Obrigada. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.